Já alguma vez sentiste ou desejaste que precisavas de mais tempo para realizar uma tarefa, que estás sob grande pressão e que isso não é bom para ti? E quando esse tempo vem, de alguma forma apresentas piores resultados do que quando tens pouco tempo? Então, hoje esse vai ser o tema do nosso episódio da Tua Melhor Versão. Bem-vindo a mais um episódio da Tua Melhor Versão. Meu nome é João Fernandes, eu sou mentor de líderes, sou empresário e criei este podcast para partilhar contigo ferramentas, conceitos, dicas para tu atingires a tua melhor versão. Se ainda não o fizeste, por favor, subscreve os nossos canais no YouTube, Spotify, Apple Podcast, deixa um like neste episódio e vamos a isso. Vamos discutir porque é que existe esse paradoxo, porque é que às vezes mais tempo não te leva a melhores resultados. Já alguma vez pensaste que quando tens demasiado tempo acabas por te perder e isso condiciona os teus resultados? Este fenómeno é super contraintuitivo e acontece muito mais vezes do que imaginas. E hoje vou dissecá-lo contigo e explorando uma famosa lei, a lei de Parkinson. E pensar se o problema de facto é o tempo em si ou se é a forma como tu percepcionas e como tu o geres. Portanto, fica connosco, acho que vais gostar deste episódio. Então vamos começar exatamente pela lei de Parkinson e compreender um bocadinho o que ela é. Ela diz-nos que o trabalho se expande até preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Então, na prática, isto significa que quanto mais tempo tens, mais trabalho vais criar e muitas vezes este trabalho é criado de forma desnecessária. A questão aqui então não é a quantidade de tempo que tu tens disponível, mas sim a tua percepção psicológica desse tempo. Quando temos um prazo apertado, a nossa mente entra naquele modo de urgência e isso obriga-nos muitas vezes a focar no essencial. Foca-nos na ação, elimina-nos distrações, tarefas secundárias e até, de alguma forma, afina a tua qualidade de entrega ao tempo e à importância daquela tarefa. Então, este processo de simplificação é a chave que nos leva muitas vezes a apresentar resultados e aumentar a nossa produtividade. Quando o prazo dessa tarefa é mais longo, o nosso cérebro comporta-se de forma completamente diferente. Então, em vez de nos focarmos no essencial, ele começa a dispersar e entramos num estado psicológico que se chama a falácia do planeamento. Esta falácia refere-se à tendência que temos de subestimar o tempo que uma tarefa vai demorar, acreditando que com mais tempo vamos fazer as coisas melhores. E isto, de alguma forma, leva-nos à procrastinação. Ou seja, achamos que temos mais do que tempo, adiamos as decisões, perdemos-nos nos detalhes e somos levados a acreditar que há sempre mais qualquer coisa que a gente possa colocar lá, a qualidade ainda não é o que a gente esperava, portanto, com mais tempo a tarefa vai ficar melhor feita. Isto também está ligado à procrastinação ativa, que é aquela sensação que estamos sempre ocupados, mas não necessariamente produtivos. Estamos ocupados a rever, a refinar, a ajustar pequenos detalhes, e acreditando neste modelo que com este tempo que esperávamos que viesse e que veio, podemos criar algo mais perto do perfeito. Na realidade, isto é uma forma de autossabotagem e, e obriga-nos a focar em detalhes muito menos importantes e deixamos de avançar com o trabalho que realmente importa, quase como se ficássemos presos numa tarefa, ali a esgotar o tempo que temos até chegar ao último limite para realmente entregar essa tarefa. Então, porquê é que procrastinamos desta forma? Sobretudo em contextos onde temos mais tempo disponível. Isto é muitas vezes motivado pelo medo do fracasso ou pelo chamado perfeccionismo. Quando temos mais tempo, a pressão para a entrega acaba por ser mais dilatada e isso leva-nos a que o trabalho perfeito na nossa cabeça tenha que acontecer. Queremos que tudo seja feito ao mais ínfimo pormenor, mas curiosamente isto impede-nos muitas vezes de agir, de fazer acontecer, de entregar, de passar à próxima tarefa, porque ficamos tão preocupados em evitar estes erros que adiamos, até que o tempo se esgote. E muitas vezes, e isto é engraçado, mais tempo resulta em menos resultados. Isto é contraintuitivo porque o mito é exatamente o contrário, é que mais tempo resulta em melhores resultados. Este mito está um bocado enraizado na nossa cultura e é muito frequente ouvir que
A qualidade é proporcional ao tempo que dedicamos a uma tarefa. Quanto mais dedicamos a uma tarefa, mais especialistas ficamos, melhor qualidade temos, melhores resultados podemos apresentar. A investigação de psicologia mostra que, apesar disto poder ser verdade, também pode ser verdade exatamente o oposto. Com mais tempo disponível, a nossa mente começa a complicar as coisas, a criar obstáculos onde eles não existem, chamado overthinking. E isso resulta em decisões muitas vezes menos eficazes e, em alguns casos, mesmo trabalho de pior qualidade. Outro mito comum é que nós, com esse tempo, conseguimos fazer multitarefas e muitas vezes que essas multitarefas são sinónimo de produtividade. Mas, no entanto, a ciência também prova que ahm, a multitarefa muitas vezes reduz-nos a eficácia do nosso cérebro e fazer muitas coisas ao mesmo tempo também nos dispersa e acabamos por procrastinar várias tarefas ao mesmo tempo, nunca as concluindo, deixando-as sempre em aberto. Então, se tu és daquelas pessoas que têm muitas tarefas em aberto ao mesmo tempo, muitas frentes de batalha ao mesmo tempo, então podes estar a sofrer exatamente disso. Ok? Então, o que é que acontece na nossa cabeça nestes momentos, com este, com este tempo à disposição? Nós começamos a duvidar das nossas próprias decisões, vamos revisitá-las, vamos revisitar os pormenores, relemos o relatório, relemos o e-mail e tudo isso, quando nós temos pressão, nós provavelmente acabamos por decidir muito mais rapidamente. Então, hum, a verdade é que às vezes essa pressão obriga-nos a fazer ações e a seguir o nosso feeling, o nosso gut feeling, e muitas vezes essas são as decisões certas e essa é a qualidade certa de entrega das nossas tarefas. Vou-te dar aqui duas técnicas que te podem ajudar a lidar melhor com esta lei de Parkinson e a trabalhar de forma mais efetiva. Uma delas é a técnica do Pomodoro. O Pomodoro é aqueles relógios de cozinha que são uns tomates, não sei se tens, se não procura no Google. E esta técnica baseia-se em trabalhares em blocos de 25 minutos, seguidos de pequenas pausas. E isto faz com que o teu cérebro seja, de alguma forma, colocado neste contexto de pressão para a entrega, de mini prazos que, ainda que artificiais, eles existem ao longo do teu dia e ajudam-te a manter este foco elevado, evitando que aquele trabalho, né, se expanda desnecessariamente. Outra estratégia útil que tu podes usar é o time blocking, e ele consiste em dividir o teu dia em blocos de tempo dedicado a tarefas específicas. E isto faz com que tu não te permitas que essas tarefas, que outras tarefas, aliás, invadam esses blocos de tempo. Outra coisa que eu acho que também é importante desmistificar é que esta ideia de que a pressão é algo negativo, ok? Porque nós normalmente associamos a pressão a uma má gestão emocional nossa dessa mesma pressão e confundimos o que é pressão do que é a nossa resposta emocional a essa pressão. E eu acredito cada vez mais que a pressão, quando usada de forma correta, pode ser uma ferramenta incrivelmente poderosa para aumentares a tua produtividade. Porque na realidade, e se tu relacionares isto com a lei de Parkinson, vais entender que essa pressão é o que te, na realidade, o teu maior aliado, na realidade, para a entrega das tuas tarefas. Então, em vez de encarares este prazo apertado, esta pressão como um obstáculo, podes começar a ver essa pressão como uma oportunidade para cortar o ruído, para tomar decisões focadas, rápidas e entregar mais resultados. O que é isto do ruído? O ruído é aquilo que falámos, é começares a duvidar de ti próprio, é começares a reler vezes sem contar a mesma coisa, é começares a tentar adicionar coisas que na realidade nunca foram necessárias para aquela tarefa, é aquela dúvida se aquela qualidade é realmente suficiente. Então tudo isso é um ruído que pode ser minimizado de forma muito significativa com esta ideia de pressão, que não tem de ser necessariamente negativa e se conseguires aprender a lidar emocionalmente com isso, vais ver que é um importante aliado. Esta abordagem ajuda-nos a combater aqui a procrastinação e
ficar aquele ficar à espera do momento certo para agir, um momento que, em grande parte dos casos, nunca chega. Uma das questões que normalmente me surge nas minhas mentorias com vários empresários é porque é que existe assim quase dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas para quem esta pressão acaba por ser quase um esteroide que as leva a produzir resultados bastante bons, e outras pessoas com a mesma pressão, com os mesmos timings, acabam por se desmoronar, quer seja emocionalmente, quer seja até na sua capacidade de entregar coisas com o mínimo de qualidade. Então, a resposta a isto está cada vez mais associada à mentalidade que essa pessoa tem. As pessoas que conseguem usar a pressão para, para a seu favor, para entregar e para conseguir finalizar as suas tarefas, são pessoas que normalmente desenvolveram uma mentalidade de crescimento. Nesta mentalidade de crescimento, esta pressão acaba por ser vista como um desafio positivo. As pessoas aprenderam a confiar que às vezes o seu julgamento e a simplificação de decisões pode ser positivo. E isso permite entregar uma tarefa, desbloquear esse tema, fechar esse tema e abrir outros, e desta forma progredir para outras coisas e não ficar preso com muitas batalhas ao mesmo tempo ou com uma batalha presa eternamente. Por outro lado, quem não tem esta capacidade de olhar para a pressão desta forma e se desmorona, normalmente é porque tem uma mentalidade mais fixa, onde a pressão ainda é vista como um inimigo e acreditam que nunca chegam, têm aquela noção de escassez que ainda não está, ainda não pus lá tudo, ainda não fiz com toda a qualidade, ainda não cobri todos os detalhes. Isto, no fundo, é apenas e só uma projeção da sua própria autoconfiança e autoestima no trabalho que estão a fazer, e portanto na realidade não tem que ver necessariamente com o trabalho em si, não tem a ver com o tempo que tu tens, mas tem muito mais a ver com a tua autoestima perante o trabalho. Provavelmente estás a projetar muito da tua identidade, muito da tua pessoa nesse trabalho, e parece que nunca é suficiente. Então a boa notícia que eu tenho para ti é que esta mentalidade pode ser treinada, e se tu com prática, e se tu investires nisto e com a exposição a situações de pressão de forma controlada, podes desenvolver e passar desta mentalidade mais fixa para uma mentalidade mais de crescimento. E isto permite-te enfrentar estes desafios com uma confiança que não tinhas. Então, o que eu gostava que retirasses do episódio de hoje é esta ideia da lei de Parkinson, e que o trabalho se expande até ao tempo que tu lhe dás, e vimos como o tempo e a forma como tu usas a pressão pode passar muito rapidamente de ser o teu pior inimigo para o teu maior aliado em termos de entrega e produtividade. Compreendemos aqui e tocámos nos pontos psicológicos que nos levam à procrastinação, e desmistificámos a ideia de que muitas vezes, quanto mais tempo tens, pior e não melhor é o teu resultado. Agora é contigo. Experimenta aplicar algumas das ferramentas que discutimos hoje, o time blocking, o Pomodoro, prazos artificiais. Pensa como é que encaras as tuas tarefas. Pensa se aquele sentimento que a tarefa não está feita se pode ou não pode ser apenas uma projeção da tua autoestima na tarefa que estás a fazer, quase como se a tarefa fosses tu próprio, e portanto nunca és suficiente, e pensa se isso não é reflexo de uma mentalidade fixa. É importante que transformes o teu relacionamento com o tempo, e não te esqueças que a gestão do tempo não é necessariamente sobre o tempo que tens, mas sim sobre como o usas. Então, espero que tenhas gostado deste episódio, e quero-te pedir, antes de fechar, que tires 10 segundos para fazeres aqui um 5 estrelas ou um like neste episódio, e que, se sentires que na tua rede de amigos, colegas de trabalho, tens alguém que tem este desafio do perfeccionismo, ou da entrega, ou do tempo, ou que se perde nos detalhes, ou que te está sempre a pedir mais tempo para fazer as tarefas, então reencaminha
este episódio para essa pessoa, ajuda a entender um pouco melhor este conceito da lei de Parkinson e da relação entre o tempo e a qualidade, e acompanha os próximos episódios nos nossos canais. Até já!